Piotr, o Brasil vive um processo de desorientação. Ou seja, o país houve um momento em que se orientava pelos grandes desafios, aquilo que chegou em certa situação a ser denominado como os interesses nacionais permanentes. Ou seja, quais são os interesses do Brasil? Quais são os interesses que unem o país? O desenvolvimento, a democracia, a redução das desigualdades. Nós perdemos essa perspectiva e o país mergulhou numa disputa ideológica radicalizada. Eu considero uma divisão artificial, a divisão entre direita e esquerda, a divisão por raças, como o país está se dividindo entre pretos e brancos num país mestiço, a divisão em razão de gênero. Ou seja, nós substituímos uma agenda de interesse comum, de interesse nacional, por uma agenda que, às vezes, eu acho que é como se fosse uma agenda importada. Os Estados Unidos têm dois partidos tradicionais, o Partido Republicano e o Partido Democrata. E, às vezes, eu tenho a impressão que nós importamos essa agenda e substituímos a agenda do Brasil por uma agenda que nos divide, que nos desorienta, porque os problemas unem o Brasil. Aqui, perto da Avenida Paulista, nós temos o maior número de roubo de celulares do nosso país. O ladrão do celular não pergunta em quem você votou, não pergunta qual a sua ideologia, não pergunta qual a sua raça. Quando a gasolina altera o preço, não tem duas bombas para eleitores diferentes. Ou seja, a violência atinge todo mundo, a inflação atinge todo mundo, as dificuldades atingem todo mundo, então a solução precisa alcançar todo mundo. Mas nós mergulhamos num processo, você hoje vê um presidente da República que não tem uma condenação penal, ele tem uma condenação na justiça eleitoral. É um ex-presidente da República cujo passaporte tinha sido confiscado e que foi submetido a uma... que já era quase uma prisão domiciliar. Hoje ela foi apenas oficializada, Sim. Tá certo? Mas isso já era mais ou menos esperado, né? Ou seja, você estabelecer a prisão domiciliar de um ex-presidente da República, que não é uma ameaça à incolumidade de ninguém, está em casa ou praticamente em casa, saindo pouco, você condena a prisão domiciliar alguém que não teve nenhuma condenação penal, é claro que é um processo de escalada. Agora, por outro lado, no momento em que o país é submetido a sanções econômicas, como essas tarifas impostas pelo governo americano, que alcançam setores importantes da economia brasileira, principalmente na agricultura, na pecuária e na agroindústria, que se estabelece sanções contra uma instituição do país, porque não é a sanção contra o ministro, a sanção é contra o Supremo. E por mais que você tenha críticas, e eu tenho, e discordâncias com o Supremo, e acho que é preciso encontrar uma solução para esse desequilíbrio entre os poderes, você não pode festejar e celebrar na rua sanções econômicas contra o país ou sanções contra instituições do país. Isso também amplia a radicalização. Nós temos, então, que encontrar um caminho. E pacificar o país é pacificar todos os que estão envolvidos na disputa. Você não pode pacificar somente um lado. Para você pacificar, você tem que envolver no processo de pacificação o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, a sociedade, tem que envolver todo mundo. E eu não sei se nós estamos próximos de encontrarmos a alternativa nesse momento, pelo menos.